Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 10, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o mito, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69LP44 e a EF69LP47, e os descritores são os D4 e D11. As habilidades em destaque se referem à inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Referem-se também à análise em textos narrativos ficcionais das diferentes formas de composição próprias de cada gênero, dos recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, da escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e dos efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros. Os descritores se relacionam com a inferência de informação implícita e com o estabelecimento da relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento multimídia para exibição de um vídeo. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade que os ajudará a obter informações sobre o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstraram um bom nível de argumentação durante a explanação das suas conclusões. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Durante a roda de conversa proposta, observem quais alunos participam espontaneamente
e incentivem aqueles que não fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta da leitura do texto da questão 1 é primeiramente silenciosa. Não desprezem esse momento, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, realizem a leitura oral com ritmo e entonação adequados, demonstrando assim um modelo de leitor fluente. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é coletiva, procurem escutar os alunos atentamente, observando qual o nível de compreensão deles sobre o texto lido. A proposta para a resolução da questão 4 é individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva indicada na questão 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade convidando o aluno para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. E aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dele. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Eles serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual pesquisarão os significados de palavras desconhecidas, objetivando a ampliação de vocabulário. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta da leitura do texto da questão 1 é silenciosa. Ressaltem para os alunos que esse tipo de leitura é importante e essencial na formação de leitores. Em seguida, é sugerida a leitura compartilhada, na qual será possibilitada aos alunos a prática da fluência leitora. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta da questão 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. A proposta das questões 3 e 4 objetivam a ampliação do vocabulário e a compreensão leitora. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto
considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Os questionamentos sugeridos acerca do gênero textual objetivam que vocês, professores, possam avaliar as aprendizagens dos alunos e elucidar suas possíveis dúvidas realizando as intervenções necessárias. É sugerido também que vocês organizem com os alunos um roteiro de pesquisa para que eles possam obter as informações que serão necessárias à produção textual autoral. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que os apoiem durante a resolução, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual mito. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 1 e do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Façam paradas nessa leitura para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Professoras e professores, ao final da atividade foi sugerido propor a um dos alunos que disponibilize o texto produzido por ele. Destaquem que essa será uma contribuição importante para possibilitar aos colegas uma análise coletiva, objetivando o aprimoramento das suas produções textuais. Ressaltem que o sigilo da autoria poderá ser mantido caso o aluno deseje. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma cópia ampliada do texto do aluno, escolhido previamente na atividade 5, ou que projetem o texto em um equipamento multimídia. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade de análise coletiva sobre a escrita do referido texto. Professoras e professores, aproveitem o momento da análise coletiva para explorarem, além dos itens já propostos, outros mais que julgarem necessários, que os alunos direcionem suas atenções. Esse será um momento importante, no qual eles poderão ativar algumas reflexões que contribuirão para o aprimoramento de suas produções textuais. Realizem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Lembrem-se de que a autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos,
pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceberem como os alunos vivenciaram o processo e de planejarem novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Ao final da atividade, é sugerida uma exposição da coletânea dos mitos para a comunidade escolar. Empenhem-se junto com os alunos para tornarem esse momento prazeroso e rico em aprendizagens. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo!